Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na nossa aula de número 11. Essa aula é extremamente importante, tá? Porque nós vamos falar sobre uma categoria, uma espécie de família, que é a família informal ou família convivencial. Para isso, para falar de união estável, a gente tem que passar por uma escala de evolução, para a gente entender a partir de que momento a união estável passa a ser reconhecida realmente como uma entidade familiar. Né? As leis que depois da Constituição de 88 vieram regulamentar a união estável, tentando trazer requisitos mais específicos, mais objetivos para a configuração da união estável, até a gente chegar no nosso Código Civil atual. Tá? E aí, é claro, a gente também tem uma contribuição aqui da jurisprudência, tá? Nós temos aqui também, com a evolução, o reconhecimento da união estável homoafetiva. Então, essa questão de ser uma união entre homem e mulher, esse requisito passa a não ser, né, indispensável, porque eu posso ter uma união estável com pessoas do mesmo sexo, tá? E a gente parte também para algumas discussões, como, por exemplo, as famílias paralelas ou simultâneas. Será que elas realmente existem, né? Na ótica da doutrina, na ótica da jurisprudência dos tribunais superiores, né? A diferença dessas famílias paralelas ou simultâneas, até mesmo para o poliamor. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, a questão de regime de bens. Temos súmula relativamente nova aí do STJ, tá? A respeito desse tema, envolvendo a união estável dos septuagenários, as pessoas maiores aí, né, de 70 anos, ok? E aí a gente vai falando sobre os requisitos, a gente vai mostrando também alguns julgados importantes, algumas orientações que se consolidaram aí nos últimos anos, principalmente em relação aos tribunais superiores, tá bom? Então essa é a nossa missão, pode voltar comigo no nosso material. Gente, olha aqui. Aí, olha o que eu tenho para vocês aqui de interessante. Primeiro, né, eu coloquei um conceito aqui da professora Maria Berenice Dias, tá? Aqui estamos falando, então, sobre união estável, família informal ou convivencial. Não há lei, nem de Deus, nem dos homens, que proíba o ser humano de buscar a própria felicidade, né? Nas palavras da professora Maria Berenice Dias, no seu Manual de Direito das Famílias. Muito bem, gente. Aqui é a nossa escala evolutiva, tá? Num primeiro momento, o que a gente tem que entender? Lembra que lá atrás, lá antes da Constituição de 88, só existia um tipo de família, tá, gente? Que era a família derivada do casamento. Então, a família institucionalizada. Ok? O Estado, ele não estava preocupando, gente, com né, essa visão eudemonista da família, a busca pela felicidade, não, nada disso. O Estado, ele estava preocupado, era o quê, gente? Era com a questão patrimonial, era a questão assistencial, porque um acaba ajudando o outro, né? Então, a visão do casamento era uma visão, o quê, gente? Institucionalizada. Então, percebam que o divórcio, ele vem a ser permitido no Brasil tempos depois, houve uma emenda à Constituição da época, né? Então, percebam, a gente tem a Lei 6.515 de 77, tá? Então, assim, antes disso, o casamento era um vínculo que indissolúvel. Só que assim, gente, isso no papel, né? Então, não havia que se falar em divórcio, seguindo também a orientação italiana. Ok, então não tínhamos o divórcio. Raquel, mas e aí, me explica. Gente, nós não tínhamos o divórcio. Só que, e se as pessoas não querem mais estar juntas? Raquel, se aquele sentimento que unia a afetividade dessas pessoas, ele não existe mais. Então, o que acontece, gente? O marido, normalmente, era uma visão, tá, gente, da sociedade mais patriarcal, né? A mulher ficava em casa, cuidando dos trabalhos domésticos e dos filhos, enquanto o marido trabalhava fora, né? E trazia aí o dinheiro para casa. Então, o que acontece? Nessa época, o vínculo era indissolúvel. Mas aí, gente, quando o casal não dava certo mesmo, porque às vezes ficava aquela situação, né? Casados formalmente, mas o homem tinha relações com outras pessoas, clandestinas, né? Isso não impedia a mulher também, se bem que era muita ousadia, né, para a mulher na época. Só que existiam situações em que o marido praticamente devolvia a mulher na casa dos pais, dizendo, olha, né, não dá mais, não quero mais. E aí, é claro, gente, ficava aquela marca, né? Havia um preconceito, uma discriminação, tá, na sociedade, que era aquela mulher largada, né, o homem também, e aí o vínculo era indissolúvel, então esse cara também não podia casar de novo, a mulher também não, ficava manchada socialmente, né, numa visão extremamente preconceituosa, e aí, só que eu sei o seguinte, eu devolvi a mulher na casa, né, dos pais, esse homem, ele normalmente se relacionava com outras pessoas, ele queria, né, amar mais uma vez, a mulher também. Só que o quê? Essas relações, elas ficavam à margem da sociedade. Não eram
longe aqui de parecer algo do tipo família. Tá? Então, surge nesse momento, gente, essa expressão do concubinato, né? Concubinato puro, concubinato impuro. Porque o impuro era aquelas pessoas impedidas de casar, né? Mas que estavam juntas ali, amancebadas, né? Agora, existiam pessoas que podiam se casar, mas não queriam. Queriam ficar naquela relação ali meio, né, informal, que seria o chamado concubinato puro. Então, esse nome surge nesse contexto. Aí, é claro, tempos depois, tá? O divórcio passa a ser permitido, ele é liberado na Itália, depois ele vai ser liberado no Brasil, tá? Só que assim, gente, a nossa lei do divórcio, ela passou por algumas alterações também, tá? Porque num primeiro momento, você só podia divorciar uma vez. Ou seja, você não podia queimar aquela carta do seu, né? Não vamos queimar essa, né? Essa aqui é a minha carta coringa. Então, primeiro, o vínculo é indissolúvel. Depois, você poderia se divorciar uma única vez, tá? E aí a gente tem hoje, né, toda uma legislação a respeito do divórcio, né? Hoje o divórcio é um divórcio facilitado, tá? Inclusive tem projeto de lei aí, né? Estamos na iminência também das alterações do Código Civil, né? Já tem até uma comissão formada, né? Professor Pablo Estos, professor Maria Berenice Dias, professor Carlos Elias, tá? Foram um dos convidados aí para participar, né? Como membros dessa comissão que busca a alteração do Código Civil. Então, o que acontece, gente? Eu tenho ali hoje a união estável no Código Civil, tá? Mas nessa época, tá? Primeiro, o vínculo era indissolúvel. Depois, né, passou-se a permitir aí o divórcio. Só que somente com a Constituição de 88 é que a união estável passa a ser reconhecida como entidade familiar. Só que o fato de constar isso na Constituição de 88, na prática, não mudou muita coisa, tá? Como assim, Raquel, na prática não mudou muita coisa? É isso mesmo, tá? Porque os conflitos relacionados... Deixa eu até tirar aqui, gente, o WhatsApp, né? Senão vai ficar toda hora chiando aqui. Gente, o que acontece? O fato de você ter uma lei, né? Uma Constituição dizendo, olha, existe a família decorrente do casamento, existe a família decorrente da união estável, existe a família constituída por qualquer dos genitores mais a prole, que é a família monoparental, e né, nada impede a criação de outras entidades familiares. Foi isso que a Constituição de 88 fez, trazendo, portanto, a pluralidade das entidades familiares. Beleza. Raquel, mas me diz uma coisa, eu tô aqui curioso, né? Teve essa modificação, gente, os conflitos relacionados com união estável ainda continuavam sendo decididos na vara civil. Não era na vara de família. Então, houve a necessidade, depois da Constituição de 88, de normas regulamentadoras. Falando um pouquinho sobre alimentos, falando sobre direito sucessório, direito real de habitação, tá? Falando sobre os requisitos. E foram algumas leis que trouxeram marcos temporais, né? De 5 anos, ou prole comum. Só que hoje nós temos uma previsão no Código Civil constituída por requisitos extremamente abstratos, o que dificulta sobremaneira o trabalho do magistrado, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso material, gente. Deixa eu abrir aqui de novo. Olha lá. Num primeiro momento, eu tenho uma relação extramatrimonial, tá? Porque, gente, se o divórcio não era permitido, essas pessoas estão juntas clandestinamente, né? Ou até mesmo à margem social. É uma relação extramatrimonial. É, no máximo, uma sociedade, o quê, gente? Uma sociedade de fato, ok? É uma sociedade de fato, né? Deu-se o nome à época de concubinato. Lembra, tinha o concubinato puro e o impuro. Né? O concubinato puro eram pessoas que podiam se casar, mas não queriam. E o concubinato impuro eram pessoas que já estavam casadas, né? Como o divórcio não era permitido, tá? Então, assim, aquela relação ali era chamada de concubinato impuro. Você tinha ali, gente, né? Relações... podem aparecer outros nomes, né? Relações também incestuosas, né? Relações aí adulterinas, tá? Nesse período. Então, pode voltar. Raquel, concubinato, aí o divórcio, ele vem em 1977, tá? A gente teve uma emenda à Constituição e depois a Lei 6.515, tá? Lembrando, nessa época que a união estável ainda não era reconhecida como entidade familiar, nós tivemos a súmula 380 do Supremo para resolver alguns casos práticos. Por exemplo, gente, comprovada a existência de uma sociedade de fato entre os concubinos, sociedade de fato, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Então, né, isso aqui, gente, por quê? Mesmo
a nossa legislação dizendo assim, não pode divorciar. O povo se separava de fato. O povo ia cada um para o seu lado e essas pessoas começavam a ter outras relações intersubjetivas afetivas. E muitas vezes até com patrimônio, com filhos. É claro, à margem da sociedade. Mas por mais que a lei dissesse não pode, as pessoas se relacionavam. Então, Raquel, então, e se eu tô com uma pessoa aqui que é casada? No papel, né? E a gente construiu algum patrimônio. Aqui a vida da mulher era muito difícil. Por quê? Se essa segunda relação também não desse certo, ela teria que buscar uma vara civil para dividir o patrimônio adquirido, né, de maneira comum, mas ela tinha que provar o esforço dela. E aí era difícil, porque normalmente o quê? Essa visão que a gente tem hoje de esforço, né, de contribuição direta com o próprio dinheiro, contribuição indireta com serviços domésticos, isso é uma visão mais atualizada. Né? Então, a situação da mulher ficava muito prejudicada. Tá? Então, aqui, ó, depois, para poder amenizar um pouco o sofrimento, principalmente das mulheres, né, o Supremo, e aqui depois o STJ, mas é um julgado bem antigo, ele passou a permitir, gente, uma indenização por serviços domésticos prestados. Né? Eu até coloquei esse julgado aqui para vocês, tá? Aqui, na verdade, gente, ele se refere a uma relação antiga, tá? Então, olha que interessante nós temos aqui. Basicamente, tá? O que eu quero colocar aqui para vocês. A jurisprudência, ela sufraga entendimento segundo o qual, quando a união estável tiver sido constituída e desfeita antes da lei que a regulamentou pela primeira vez, que é a lei 8971, né, depois que veio a 9278, então a jurisprudência, ela entende o seguinte, se essa união estável tiver sido constituída e desfeita antes da lei que a regulamentou pela primeira vez, se inexistente patrimônio adquirido com esforço comum, faz jus à companheira a uma indenização pelos serviços domésticos prestados ao companheiro. Então, foi uma forma de o quê, gente? É claro, quando você tem a lei 8971, a lei 9278, ela vem falar de alimentos, vem falar do direito sucessório da companheira, tá? Beleza. Raquel, mas aí explica isso melhor. Gente, e essa época aqui? Que a pessoa tinha uma união estável, na verdade, na época não era reconhecido, né, ainda como união estável. Então, aqui está dizendo, não era uma sociedade de fato, não era tido como concubinato, então eu só poderia dividir patrimônio com ele se eu demonstrasse o esforço comum. Raquel, eu não consegui provar o esforço comum, então eu sairia com a mão na frente e a outra atrás. Então, as pessoas começaram a buscar o judiciário. E aí o judiciário começou a permitir uma indenização. Gente, não tinha como falar em alimentos, porque na época não tinha regulamentação disso, né? Não era considerado nem família, tá? Então, assim, não tinha como, né, o juiz, por exemplo, dar, né, uma pretensão de alimentos, por falta de embasamento normativo. Então, começaram, né, qual foi a saída de mestre? Ela não vai conseguir dividir o patrimônio comum, porque não tem a prova do esforço, tá? Não tem como pedir alimentos, porque não tem embasamento normativo. Então, nós vamos conceder aqui uma indenização por serviços domésticos prestados. Gente, essa indenização é desse período, tá? Esse período anterior, quando eu não tinha ainda, por exemplo, o reconhecimento, né? Aqui nesse caso específico não tinham as normas regulamentadoras. Então, era até união estável, tá? Mas o que, gente? Não tinha norma regulamentadora. E aí, o que fazia com que as demandas ainda fossem para a vara civil, né? Era um período ali de transição. Tá? Quem começou a falar, gente, que as ações relacionadas com dissolução de união estável deveriam tramitar na vara de família foi a lei 9278. Tá? Então, assim, foi preciso que isso fosse escrito, constasse do texto da lei. Tá? Então, volta. Aí, ó, o acórdão recorrido não reconheceu por provado nenhum fato que ensejaria qualquer abalo emocional à recorrente, conclusão que não se desfaz sem o reexame de provas. É cabível a substituição de alimentos devidos à companheira por usufruto do imóvel de titularidade do devedor por força do artigo 21, parágrafo 1º da lei do divórcio. Tá? Então, é um julgado que não é, né, é antigo, mas assim, ele está tratando de uma relação que começou, né, que se desenvolveu num período anterior à lei 8971 de 94. Tá? Então, vamos lá. Raquel, tinha então uma saída de mestre, que seria essa indenização pelos serviços prestados. Depois, com a Constituição de 88, e aqui eu vou colocar até o marca-texto, com a Constituição de 88, eu tenho o reconhecimento da união estável como entidade familiar, e aí, posteriormente, duas normas regulamentadoras, a 8971, de 94, e a 9278, de 96, tá? Depois a gente tem a previsão do próprio Código Civil, tá?
Num sexto momento, o reconhecimento da união estável homoafetiva, tá? Por meio de decisão do Supremo. E um sétimo momento, a união estável poliafetiva, lembrando que essa união estável poliafetiva, ela vai nos conduzir ao poliamor e não temos embasamento normativo, tá? Não existe no código essa previsão. Então, aqui é mais o que, gente? Aqui é um momento em aberto, tá? A gente vai ver que algumas dessas pessoas que vivem a relação poliafetiva buscaram declarar isso por meio de escritura pública declaratória de união estável poliafetiva e houve uma intervenção do CNJ. Ele foi chamado a se manifestar e ele passou a proibir os cartórios de lavrarem essas escrituras por falta de uma normatização sobre a matéria, tá? Mas a gente não tem ainda aqui, gente, uma solução definitiva no âmbito da jurisprudência, no âmbito dos tribunais, tá? É claro que vocês sabem que a resistência é total quando se trata do STJ e do STF, tá? Mas você pode encontrar decisões diferentes aí em sede de primeira instância ou tribunais ordinários, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas leis, essas normas regulamentadoras da união estável. Olha lá, Raquel, o que nós temos? Primeiro, a Lei 8971, de 94, ela acabou tratando da parte de alimentos e sucessão. Olha que interessante. A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de 5 anos. Essa foi a primeira, né? Ó, ela tinha previsão temporal. Mais de 5 anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei 5478 de 68, que é a Lei de Alimentos, enquanto não constituir uma nova união e desde que prove o quê, gente? A necessidade, tá? Então, ela vai poder o quê, gente? Pedir alimentos. Percebam que aqui, no primeiro momento, não se reconhece a união estável com a pessoa separada de fato. Ela tinha que estar separada judicialmente, ou divorciada, ou viúva, tá? Igual direito e nas mesmas condições é reconhecida ao companheiro de uma mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva. As pessoas referidas no artigo anterior, elas participarão da sucessão do companheiro nas seguintes condições. E aqui falava um pouco, né? Ó, o companheiro sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do decujus, se houver filhos, né? Se houver filhos ou comuns. O companheiro sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do decújo, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes. Na falta de descendentes e ascendentes, o companheiro sobrevivente terá direito à totalidade da herança. Então, aqui, algumas orientações sobre a parte sucessória. Quando os bens deixados pelo autor da herança resultarem de atividade em que haja colaboração do companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens. Né? Uma espécie aqui de meação. É reconhecido. Aqui, gente, ó, eu coloquei os pontos mais importantes da 8971, porque ela fala um pouco sobre alimentos e sobre sucessão. A Lei 9278 de 96 já dizia o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher estabelecida com o objetivo de constituir família. Então, percebam que aqui, gente, acaba sendo o conceito que foi migrado para o Código Civil, tá? Tudo bem que a gente não precisa ter a divergência, a diferença de gêneros, mas continua sendo uma união pública, uma união contínua, né, ou duradoura, com o objetivo de constituir família. Ou seja, são requisitos que para o julgador, para o magistrado, eles não são tão fáceis de serem detectados, né? Então aqui, ó, são direitos e deveres iguais dos conviventes. Assim como existem os deveres conjugais, existem também os deveres, né? Os direitos e deveres convivenciais. O respeito e a consideração mútuos, assistência moral e material recíproca e guarda, sustento e educação dos filhos comuns. Olha que interessante. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes na constância da união estável e a título oneroso são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito, né? Então, dando uma ideia aqui, gente, da aplicação do regime da comunhão parcial de bens, né?
cessa a presunção do caput desse artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos antes do início da união. A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, princípio da isonomia, salvo estipulação contrária também em contrato escrito. Tá? Então ele fala muito aqui, esse contrato escrito seria o nosso velho contrato de convivência, tá? Mas tem mais, gente. Olha que interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Volta. Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nessa lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar a título de alimentos. Então, falou também de alimentos. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente, ele terá direito real de habitação. Opa! Então, Raquel, a companheira também tem, né, sobrevivente, ou o companheiro. Sim, o famoso direito real de habitação, que também é previsto na parte de direito das sucessões no Código Civil, tá? Então, dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente, ele terá direito real de habitação enquanto viver ou não constituir uma nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, lembra, esse direito real de habitação, ele também está previsto no Código Civil para o cônjuge sobrevivente, tá? Normalmente, quando você estuda esse direito real de habitação, vai dizer que ele é vitalício, né? Ou seja, independente do cônjuge constituir um casamento ou união estável, ele permaneceria com esse direito, sendo vitalício e incondicionado. Aqui a gente já viu que não é bem assim. Eu tenho o direito real de habitação, de permanecer morando ali na residência da família, mas se eu me casar ou constituir uma nova união estável, eu perderia esse direito real de habitação. Então, ele seria vitalício, mas ele seria condicionado, tá? Aqui a gente tem que fazer uma interpretação, gente, teleológica ou sistemática. Por quê? Lembra que o artigo 1790 do Código Civil, que tratava da sucessão da companheira ou do companheiro sobrevivente, esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Tá? Por causa do tratamento, a gente tinha regimes sucessórios diferentes para a companheira e para o cônjuge sobrevivente. Então, isso acabou. Tá? Artigo 1790 foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, eu não posso ter, gente, regimes sucessórios diferentes para o companheiro sobrevivente e para o cônjuge. Nessa perspectiva, a gente também tem que entender que se o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro necessário, então o companheiro sobrevivente também deve ser considerado herdeiro necessário. Embora isso não conste expressamente do artigo 1845, tá? Do Código Civil, quando ele vai tratar dos herdeiros necessários. Outra coisa, gente, se eu falo que o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, ele é vitalício e incondicionado, isso também deve ser aplicado aqui para a união estável, tá? Ou todo mundo vai ser vitalício e incondicionado, ou vai ser vitalício e condicionado. Porque eu também não poderia ter aqui, gente, um regime jurídico diferente. Mas o fato, nesse primeiro momento agora, que a gente tem que colocar na cabeça, é que a companheira ou companheiro sobrevivente, eles também têm o chamado direito real de habitação. Tudo certo? Pode voltar comigo. Então, Raquel, entendi. Os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao oficial do registro civil da circunscrição de seu domicílio. Gente, ok. Isso aí, inclusive, eu já até coloquei na aula lá de família, né? Na parte de casamento. Toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da vara de família. Assegurado que, gente, o segredo de justiça. Sim, porque se trata aí de uma ação de família. Aqui você já pode fazer aquela casadinha, né? Já dar uma olhada nos dispositivos legais do Código de Processo Civil, quando ele fala sobre essas ações de família, né? A questão até mesmo você pode colocar aqui dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e também de jurisdição voluntária, porque existe, gente, o divórcio consensual, a separação, a dissolução de união estável consensual também, né? A situação em que esse procedimento pode ser feito no cartório, por meio de escritura pública, né? O artigo 53 do CPC, que é extremamente importante para a determinação ali do foro competente para as ações de anulação de casamento, dissolução de união estável, divórcio, separação, tá? Então, aqui você tem alguns ganchos com os conteúdos processuais.
Beleza? Pode voltar aqui comigo então. Raquel, ótimo. 2 leis regulamentadoras, tá? E aí eu não poderia deixar, né? Ficou um pouco aqui em cima, ó, gente, é porque ficou... Deixa eu ver se eu consigo até mudar isso aqui para vocês agora. Para não ficar esse espaço. Ficou aqui, ó. União estável no Código Civil. Depois eu arrumo os outros ali, tá bom? União estável no Código Civil, gente. Olha lá. Idade mínima é a mesma idade núbio, né? 16 anos, tá? E aí, hoje nós temos requisitos que são extremamente abstratos. Por isso, gente, a partir do momento que o Código Civil, ele não coloca um tempo limite, né? Um tempo mínimo. Ele não exige a coabitação, tá? Não se exige, gente, morar junto, não se exige ter filhos em comuns, embora todos esses elementos, eles podem auxiliar na configuração da união estável, mas não são requisitos. Então, o que acontece? Ficou muito difícil para o magistrado entender se numa determinada situação houve ou não união estável. Então, gente, o negócio é tão complicado, é tão tenso, que surgiu nesse contexto aqui a figura do namoro qualificado. Né, que são aquelas pessoas que por outras circunstâncias, tá? Não é por causa de união estável. Elas resolvem, às vezes, morar juntas por uma questão financeira, né? Teve alguns casos enfrentados pelo STJ, né? Um caso, inclusive, de pessoas que foram morar fora do país para estudar e que eram namorados, começaram a morar juntos por causa das despesas, né? Estavam na Europa, pagando ali tudo em euro. Então, e aí ficaram juntos. Só que o quê, gente? Era uma questão de conveniência. Né? Eram namorados, moravam juntos, mas não havia ali, gente, aquela visão nós. Havia uma visão, né, individual. Eu e você, e a gente seguindo cada um a sua vida, dividindo ali as contas, mas ainda não tinha o quê, gente? Aquele animus maritalis, tá? Porque quando eu digo assim, com o objetivo de constituir família, não é o objetivo de constituir família no futuro. A pessoa que vive união estável, ela, né, ela já trata o outro como se marido e mulher fossem. Isso, inclusive, socialmente. Então, não é um objetivo futuro, é um objetivo agora, de constituir família, certo? E isso, gente, não é fácil. Por isso que surgem figuras aí à margem, que como por exemplo, a figura do namoro qualificado, tá bom? Mas pode vir comigo. Raquel, então, o que diz o Código Civil? Aqui são poucos artigos, é bem diferente do casamento, que tem muitos dispositivos legais, né? Então, aqui a gente tem, né, não tem muitos. Então, olha o que nós temos no artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Essa exigência aqui, tá? Ela não existe mais, né? Por força de orientação do STF, tá? Então, né, eu não preciso ter a divergência de gêneros, tá? Então, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua. Então, olha os requisitos, gente. Eu preciso de uma convivência pública. Deixa eu ver se eu consigo colocar o marca-texto aqui. Então, eu preciso de uma convivência pública. Deixa eu ver aqui se voltou. Minha câmera deu mau contato também. Uma união pública, né, uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Tá? Aqui, gente, ó, eu coloquei para vocês, vou ter que ajustar aqui, gente, porque eu não ajustei. Senão a gente compromete o desenho aqui. Ó, coloquei primeiramente aqui para vocês essa súmula. Deixa eu só reduzir aqui para a gente poder entender melhor os requisitos, ok? Para que eu possa evoluir aqui. Vamos lá. Olha aqui que interessante. Eu tenho aí objetivo de constituir família no centro, tá? Que é a affectio maritalis, convivência moro-uxório, pública, contínua e duradoura, e hoje eu exijo 2 pessoas. Hoje não há exigência de homem e mulher, tá? Lembrando, precisa morar junto? Não. Súmula 382, que é uma súmula antiga do Supremo, a vida em comum sobre o mesmo teto, moro-uxório, ela não é indispensável para a caracterização do concubinato. Gente, isso aqui, tá? Na época não havia união estável, né? Hoje, você não pode chamar união estável de concubinato. Inclusive, o código, quando ele fala de concubinato, ele está se referindo a amante ou amante, tá? Então, essa que é a grande verdade, tá? Então, aqui, mesmo na época, lembra que eu falei para vocês, quando ainda não tinha o reconhecimento da união estável?
Então, muitas vezes o cara se separava da mulher, de fato, deixava a mulher na casa dos pais e começava a se relacionar com uma outra pessoa. E aí ele nem morava junto, mas ele estava junto com essa segunda pessoa, né? Então, assim, até o concubinato, ele não exigia também a convivência sobre o mesmo teto. A união estável não precisa morar junto, tá? Eu preciso ter uma união pública. Eles se apresentam como se marido e mulher fossem. Uma união pública contínua, né? Então aqui a gente não tem um tempo mínimo, ok? E com o objetivo de constituir família, que é essa questão aí, essa visão mais coletiva, né? O casal, ele não vê eu e ele, eu e ela, e sim o nós, né? E isso não é fácil, tá, gente? Porque isso aqui é um requisito extremamente anímico, abstrato, subjetivo, tá? Mas quando eu digo, Raquel, mas eu tinha o objetivo de constituir família, eu tratava ela, né, como se minha mulher fosse, mas tem que ser recíproco, né, gente? Não tem como você configurar uma união estável unilateral, só para um dos lados. Então é preciso que essa união seja pública, os dois se tratam como se marido e mulher fossem, né? Pública, contínua, tá? Quando a gente fala de publicidade, é naquele meio social que você vive, né? As pessoas te reconhecem como se marido e mulher fossem, tá? Então, olha aqui. Os requisitos hoje são esses: duas pessoas, convivência pública, contínua e duradoura, e objetivo de constituir família, que é o chamado affectio maritalis. Sem dúvida nenhuma, eu deixei aqui no centro de propósito, porque esse requisito, gente, tá? A affectio maritalis, sem dúvida nenhuma, é o requisito mais importante para a configuração da união estável, tá? Então, volta aqui comigo. Raquel, é reconhecida, então, como entidade familiar. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6º, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Gente, lembra, tá? Se eu não posso me casar com meu sogro, me divorciei do meu marido para ficar com o sogro. Eu não posso também o quê, gente? Estar casada com meu sogro, né? Eu não posso casar porque existe uma causa impeditiva e essa causa impeditiva também impede a configuração da união estável. Então, eu não posso me casar com meu enteado, mesmo divorciando do quê, gente? Mesmo divorciando do meu marido. E eu também não posso constituir com ele uma união estável, tá? Só que você tem algumas causas impeditivas no artigo 1521, não tem? Tem. Lá diz, a pessoa casada, ela não pode se casar de novo, estando casada. Ou ela divorcia, ou ela fica o quê, gente? Viúva. Mas a pessoa casada no papel, ela pode constituir união estável, desde que ela esteja o quê? Separada de fato, ou separada judicialmente. Então, aqui basta a separação de fato, e aí, o que não pode, gente, para o Supremo e para o STJ, é a pessoa estar casada no papel, ou já ter uma união estável e tentar manter uma relação paralela. O que para alguns autores configuraria uma família paralela ou simultânea, tá? Mas o que, gente? Para o STJ e o STF, não, tá? Porque eles entendem que um dos princípios que são norteadores do direito das famílias hoje é o princípio da monogamia, tá? Se você observar bem, eu nem coloco esse princípio, tá, gente? Lá na aula introdutória, porque eu entendo diferente, tá? Que, na verdade, a monogamia é uma imposição sociocultural e até mesmo econômica, tá? Então, eu não concordo, eu não compartilho desse entendimento. Mas o STF entende que ele é um princípio que rege as relações familiares, o princípio da monogamia. Então, o Supremo não permitiu o reconhecimento dessa família paralela ou simultânea, tá? Então, vamos lá. As causas impeditivas afastam a configuração da união estável, sim, com exceção das pessoas casadas que estejam separadas de fato ou judicialmente. Beleza. Já aquelas causas suspensivas não impedem a caracterização da união estável, tá, gente? As causas suspensivas, elas não impedem a configuração da união estável. Raquel, mas eu não lembro muito bem o que gerava de consequência jurídica essas causas suspensivas. Se a pessoa se casasse com inobservância das causas suspensivas, o regime de casamento, o regime patrimonial de bens, seria o da separação obrigatória de bens, tá? Essa que é a diferença, né? Então, lembrando, Raquel, mas a pessoa que se casa com 70 anos, o regime é da separação obrigatória de bens.
a gente tem uma recente súmula do STJ que diz a mesma coisa para a união estável, que já era uma orientação dos próprios tribunais, tá? Então, quando a união estável começa e um dos dois tem mais de 70 anos, eu também vou aplicar esse regime, tá? Da separação obrigatória de bens, tá? Eu coloquei a súmula aqui, mas a gente não vai aprofundar em regime de bens hoje, tá? Pode voltar aqui para mim. Raquel, entendi. As causas impeditivas afastam a configuração da união estável. As causas suspensivas, não. Isso. E aí, olha lá, as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos, né? Os chamados deveres convivenciais, né? Percebam que aqui ele não fala muito da questão da fidelidade, mas ele fala da lealdade, que é um conceito muito mais amplo, né? Depois, gente, olha que interessante. Eu vou ter que diminuir aqui porque eu pensei que eu tinha feito isso e eu não fiz, Brasil. Senão a gente fica com dificuldade de ler. Então, olha lá. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Então, assim, se o povo vive em união estável, porque viver em união estável, a marca registrada é a informalidade. O povo não está atrás de documento. Gente, as pessoas que vivem em união estável, elas normalmente buscam algum tipo de documentação, normalmente, quando a união estável acaba. Porque aí ela quer que o juiz reconheça o período que durou a união estável para fins de partilha de bens, né? A questão também de alimentos entre companheiros, tá? Então é para isso. São poucos os casais que eles documentam a união estável desde o início, fazendo ali o seu contrato particular de convivência ou até mesmo uma escritura pública declaratória de união estável, tá? Então, assim, Raquel, se o casal começa a viver união estável e ele quer escolher o regime, então ele tem que fazer isso através de um contrato escrito ou uma escritura pública declaratória de união estável, tá? Porque se o casal não falar nada, o casal já está junto aí há 20 anos, não falou nada a respeito do regime de bens. Eu vou aplicar o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime de bens tradicional, ou supletório, residual, tá? Não pode, olha o que não pode acontecer. O casal já vive união estável há 20 anos. Eles resolvem agora fazer o quê? Um contrato de convivência. Só que eles querem colocar que o regime é o da separação absoluta. Só que com efeitos retroativos, alcançando os 20 anos para trás. Não pode, tá? Então, se o casal resolve que a partir de agora vai ser separação, faça o contrato de convivência, mas aí o regime novo é dali para frente, efeitos ex nunc, tá? Não vai retroagir, até porque quando a pessoa está casada e entra com a ação judicial para mudar o regime, a regra é dali para frente, certo? É não ter a eficácia o quê, gente? A eficácia retroativa. Tudo bem? Então, olha lá, esse ponto é importante. Eu já destaco aqui, embora essa aula não seja focada nessa parte ainda de regime de bens, tá? Mas aqui, gente, eu ouso falar da súmula, tá? Eu ouso falar da súmula 655 do STJ, que ela diz o seguinte: aplica-se a união estável contraída por septuagenário, pessoa maior de 70 anos, o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum, tá? Que é, na verdade, uma orientação dada pelo STJ em relação à súmula 377 do STF, tá? Então, a gente tem a súmula 377 do STF e nós temos que essa súmula, gente, ela é aplicada para pessoas que se casam na separação obrigatória de bens. Só que ela tem que ser interpretada de acordo com a atual orientação também do STJ, ok? Mas eu vou aprofundar nessas questões de regime de bens na próxima aula, tá? Então, eu só quero que vocês entendam. Se o casamento, um dos dois tem mais de 70 anos, o regime vai ser o da separação obrigatória de bens. Beleza? Na união estável, se a gente começou essa união estável e um dos dois já tinha mais de 70 anos, eu também vou aplicar o regime da separação obrigatória de bens, tá? Esse regime está previsto no artigo 1641 do Código Civil. Volta. Raquel, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil,
Ok, bem parecido com o que a gente leu lá na lei, né, 9278. Ó, conversão em casamento, né, via judicial e extrajudicial. Habilitação e assento da conversão da união estável em casamento. Registro livro B, né? E aí sobra pra gente, olha aqui, ó, gente, esse artigo 1727, que ele diz o seguinte: as relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constitui concubinato. Aqui o sentido, gente, é o concubinato impuro mesmo, tá? Aqui é o conceito que o Código Civil deu para o amante ou a amante. Beleza? Então, o que acontece, gente? Raquel, a ideia é assim, gente. Se a pessoa, a ideia, e isso aqui ficou reconhecido pelos tribunais superiores, a ideia é que se uma pessoa ela já vive um casamento, ela não está separada de fato, ou ela já tem uma primeira união estável, tá? Eu não poderia, né? Se eu mantenho uma outra relação com a pessoa, não eventual, duradoura, isso não pode ser considerado família para os tribunais superiores. Essa segunda pessoa aqui, ela é tratada como amante. Então, se você quiser ter direito a alguma questão patrimonial, vai ser como se fosse uma sociedade de fato. Você vai lá para a vara civil, tá? E aí não há que se falar em alimentos, tá? É claro, gente, vocês vão perceber aqui pelo material que eu dei para vocês, que ao longo do tempo houve diversas orientações nos tribunais superiores. Tem o chamado concubinato de longa duração. Então, por exemplo, gente, uma pessoa está casada aqui há 45 anos, mas tem um amante há 40 anos. Tem filhos com essa amante, manteve essa amante durante a vida toda. E teve um caso, inclusive, que o STJ permitiu que essa amante recebesse alimentos. Porque, gente, depois desses 40 anos, o cara terminou com ela e ele bancava ela ao longo desses 40 anos. E aí, do nada, ela se viu, né, já com a idade avançada, fora do mercado de trabalho. E aí foi uma situação muito excepcional, o STJ deixou muito claro isso, né? Então, tanto o Supremo como o STJ, eles falam desses concubinatos de longa duração, reconhecendo aí alguns benefícios, principalmente no que diz respeito a alimentos e questões previdenciárias, tá? Só que assim, gente, são os chamados concubinatos de longa duração, tá? Agora, se você pegar a mais recente orientação do Supremo, ele não reconhece a possibilidade de uma união estável se já existe uma primeira, tá? E união estável se existe um casamento ainda vigente, sem separação de fato, tá? Então, ele não reconhece, os tribunais superiores não reconhecem essa segunda relação como sendo uma família paralela ou simultânea. Embora a doutrina e alguns tribunais ordinários permitam, né, dizendo que tem que dividir até a parte de sucessão, ao invés de semeação vai ser triação. Tem julgados que dividem o quê, gente? Por 3, né? Faz a divisão dos benefícios aí, seguro, né? Ou pensão por morte, melhor dizendo, por 3. Mas essa não é a orientação que acaba, né, vingando aí nos tribunais superiores, tá? Então, esse artigo 1727, ele vem para falar justamente da figura do ou da amante, ok? Aqui eu já coloquei os requisitos. E aí, gente, aqui também tem umas questões relacionadas, né, ao provimento do CNJ, falando, ó, é facultativo o registro da união estável, prevista nos artigos 1723 a 1727 do Código Civil, mantida entre homem e mulher, ou entre duas pessoas do mesmo sexo. O registro da sentença declaratória de reconhecimento e dissolução ou extinção, bem como da escritura pública de contrato e de extrato envolvendo união estável, será feito no livro E. Então, aqui tem os dados, né? Quando o estado civil dos companheiros não constar da escritura pública, deverão ser exigidas e arquivadas as respectivas certidões de nascimento ou de casamento com averbação de divórcio, ou da separação judicial ou extrajudicial, ou de óbito do cônjuge, se o companheiro for viúvo, exceto se mantidos esses assentos no registro civil das pessoas naturais em que registrada a união estável, né? E o registro da união estável decorrente de escritura pública de reconhecimento ou extinção produzirá efeitos patrimoniais entre os companheiros, não prejudicando terceiros que não tiverem participado da escritura pública, né? O registro da sentença declaratória da união estável ou de sua dissolução não altera os efeitos da coisa julgada previstos aí no Código de Processo Civil, tá? Bem tranquilo, né?
Aí, ó, vocês vão lendo aqui o que vem, né, o que está sendo dito, depois eu vou arrumar aqui, porque eles ficaram, né, ficou aqui cortado. Raquel, qual é a diferença entre o tal do contrato de namoro, tá, e o contrato de convivência? Gente, o contrato de convivência, ele é perfeitamente aceito, tá? Porque quando eu falo do contrato de convivência, eu tô apenas o quê, gente? Eu tô estabelecendo um documento em que eu estou reconhecendo que eu estou vivendo uma união estável, eu posso escolher o regime dessa união estável, né? A gente pode tratar até mesmo de questões patrimoniais, existenciais, como se fosse um pacto antinupcial, né? Esse contrato de convivência, ele pode ser feito por meio de escritura pública ou por meio de instrumento particular, tá? Diferente do contrato de convivência, eu tenho um contrato de namoro, que passou a ter uma incidência maior no período da pandemia, quando os namorados, né, por causa das questões de contaminação, de saúde, os namorados começavam a morar juntos, só que eles queriam deixar muito claro que era namoro, né, que não era uma união estável. Já também querendo fazer o quê? A gente querendo dar uma preservada na questão patrimonial, tá? Gente, há uma divergência entre os autores sobre a aceitação desse contrato. Na verdade, gente, que quando o casal, gente, é instruído e o casal quer deixar claro que é um namoro, né? Já, inclusive, elencando os bens que cada um tem, para que não haja nenhum tipo de comunicação, tá? Eu entendo que quando há a boa-fé dos envolvidos, e eles são realmente capazes, instruídos, para mim, tá? Não tem nenhuma dificuldade em reconhecer a existência, validade e eficácia. O problema são casais que já vivem em união estável e que um dos dois acaba, né, gente, se submetendo ao outro e permitindo esses contratos de namoro como forma de burlar a união estável que já existe. Então, na verdade, você teria aqui uma verdadeira simulação. Então, esse negócio jurídico seria nulo, tá? Então, tudo, na minha opinião, vai depender muito do caso concreto, da análise da situação concreta, né? Mas entendo eu, como eu disse, se são maiores capazes, estão de boa fé, estão instruídos, tá? E, de fato, não estão presentes os requisitos da união estável, tudo bem, né? Agora, às vezes você tem um contrato de namoro, mas na prática existem os requisitos da união estável. Então você está tentando o quê, gente? Você está tentando burlar a união estável. Aí entendo eu que aí o contrato de namoro ele será afastado, tá bom? Pode voltar aqui comigo. Então tem aqui, né? Quer namorar comigo? Então assina aqui. Que foi tipo uma mensagenzinha publicada pelo Colégio Notarial do Brasil, tá? O que mais aqui, gente? Temos aqui também alguns julgados falando sobre os requisitos da união estável, tá? Olha que interessante esse julgado aqui, gente. Vale a pena, né, a gente discutir um pouco. Em relação à exigência de estabilidade para a configuração da união estável, apesar de não haver previsão de um prazo mínimo, exige a norma que a convivência seja duradoura, em período suficiente a demonstrar a intenção de constituir família, permitindo que se dividam alegrias e tristezas, que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, sendo necessário um tempo razoável de relacionamento, né? Na hipótese, o relacionamento do casal teve um tempo muito exíguo de duração, apenas 2 meses de namoro, sendo 2 semanas em coabitação, que não permite a configuração da estabilidade necessária para o reconhecimento da união estável. Esta nasce de um ato-fato jurídico, a convivência duradoura com o intuito de construir família. Portanto, não há que se falar em comunhão de vidas entre 2 pessoas no sentido material e imaterial numa relação de apenas 2 semanas. Por isso que eu falei para vocês, né, gente? Aqui, os requisitos, acaba que os requisitos ficaram o quê, gente? Eles ficaram em aberto, tá? Então, isso gera uma dificuldade para o magistrado nos casos concretos. Porque, às vezes, o casal estava realmente vivendo um namoro e um dos dois surta, né, quando acaba, e quer a configuração da união estável, quer partilha de bens. Então, só que o fato do nosso legislador trazer requisitos tão objetivos, né, na verdade, tão objetivos não, tão abstratos, muito pelo contrário, né, isso dificulta a análise do julgador, porque tudo aqui vai depender do advogado, né, e do cliente, nessa parte de produção de provas, beleza? Aí, olha lá, Raquel, quando o casal que está começando agora uma união estável, eles querem escolher um regime de bens diferente, tem que fazer pacto antinupcial? Não. Esse pacto antinupcial, gente, é para o povo que vai casar.
Então, se o casal está começando agora uma união estável e eles conversam bastante, são bem esclarecidos, eles querem a separação absoluta de bens. Eu posso fazer isso tanto por meio de escritura pública, como por meio de um contrato escrito particular. Não existe uma exigência de ser por instrumento público. Tudo bem? E aí você vai encontrar alguns julgados aqui a respeito desse assunto, tá? Por exemplo, é válido desde que escrito o pacto de convivência formulado pelo casal, no qual se opta pela adoção da regulação patrimonial da futura relação como equivalente ao regime de comunhão universal, ainda que não tenha sido feito por meio de escritura pública. Sabe por que isso? Olha o que está escrito aqui, gente, no Código Civil. Olha aqui, ó. Aqui está escrito o seguinte. Cadê? Na união estável, salvo o contrato escrito. Ele não falou salvo escritura pública. Salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Tá? Então, se eles querem diferente, eles vão fazer isso por meio de um contrato de convivência. Tá? E até coloquei aqui, né? Não confundir o contrato aí de convivência com o contrato de namoro. Até porque são relações o quê, gente? São relações afetivas de graus aí diferentes, tá? Muito bem. O que mais? Temos aqui esse julgado. Esse outro julgado. Aqui, gente, vocês vão encontrar muitos julgados discutindo se... Lembra que essa questão de ter o regime da separação obrigatória de bens... ao longo dos anos, houve uma mudança na faixa etária. Já foi 50 para um e 60 para outro. Depois, 60 para os dois, o regime da separação obrigatória. E hoje, o regime é o da separação obrigatória. Uma das hipóteses é a pessoa que tem mais de 70 anos. Então, durante muito tempo, se discutiu na jurisprudência se eu deveria aplicar esse raciocínio também para a união estável. Então, você vai encontrar diversos julgados, mas entenda, essa questão hoje já está consolidada por causa da súmula 655, né, que eu li para vocês agora há pouco, tá? Deixa eu só confirmar aqui o número, que essa súmula é mais recente. É a súmula 655. Ela coloca uma pedra sobre esse assunto, dizendo, olha, se a união estável começou tendo um dos dois mais de 70 anos, eu também vou aplicar esse regime da separação obrigatória de bens, né? E entendo eu que esse regime, gente, separação obrigatória de bens por causa do maior de 70 anos, isso tende a cair. Inclusive, a matéria está afetada pelo Supremo para questionar, para discutir a sua constitucionalidade. Eu, particularmente, acho que vai cair, tá? Mas enquanto não cai, para fins de prova, a gente marca aí o que está constando na súmula 655. Tá? Então, maiores de 70 anos, tanto em caso de casamento como em caso de união estável, aplica-se o regime da separação obrigatória de bens. Tá bom? Pode voltar comigo. O que mais que eu tenho aqui para vocês, gente? Ó, tem essa questão aqui do... Ele vai falar de 60 anos, 70 anos, né? O namoro qualificado, porque às vezes, gente... As pessoas, elas pensam assim, Raquel, esse negócio de namoro qualificado, isso aí é só uma criação doutrinária, né? É um nome engraçado que criaram. Não, gente. Essa expressão namoro qualificado foi utilizada pelo STJ, tá? E duas situações que eu coloquei para vocês aqui no material que eu chamo a atenção. Uma delas foi aquela que eu disse do povo que foi estudar fora, fazer mestrado, doutorado. Um foi, depois o outro foi. E aí, gente, pelas circunstâncias, né? São estudantes... Eles resolveram o quê, gente? Morar juntos. Mas ali, gente, eles estavam morando juntos, mas cada um vivendo ali a sua realidade, a realização do seu sonho de estudo, de ascensão profissional, né, acadêmica. Então, assim, não havia naquele momento, né, o ânimos maritalis. Pode ser que no futuro eles pensassem em noivar, em casar, mas naquele momento que estavam ali juntos, eles tinham plena convicção de que se tratava de um namoro. Só que o que, gente? A relação acabou e um dos dois foi até o judiciário pedir esse reconhecimento. E aí o STJ falou, olha, hoje, né, as pessoas elas têm uma vida sexual muito rápida, né, já no primeiro encontro. Então, e essa questão das pessoas, tem até uma parte interessante aqui, gente, que ele fala das pessoas se curtindo, né? Que é muitas vezes as pessoas, por uma questão de carência, né? Por uma questão até mesmo de conveniência, acabam morando juntas, mas não tem o ânimos maritalis. Então, afasta a configuração da união estável, tá? Então, temos aqui dois julgados importantes. Tem um aqui, gente,
eu acho que esse segundo aqui que eu coloquei pra vocês, que eles namoravam por um bom tempo. Um dos dois, salvo engano, foi um homem. Ele teve câncer. E aí ele foi pra São Paulo, que é a cidade dos pais, fazer tratamento lá. A namorada acompanhou, ficou ao lado dele o tempo todo, né? Ele congelou, né, o sêmen dele, porque as pessoas que fazem quimioterapia podem ter problema, né, de ter filhos posteriormente. Então é aconselhável que haja o congelamento aí dos seus, né, do seu material genético. E aí o que acontece? Gente, o cara morreu. Mas eles eram namorados, né? Ela foi para São Paulo ficar com ele, o quê? Gente, é uma questão de solidariedade, né? É o mínimo, né? De humanidade, namorava. Só que aí no final, gente, ela entrou pedindo aí direito sucessório. E aí eles deixaram claro que pelo arcabouço das provas não tinha ficado configurado essa questão do animus maritalis, né? E que no máximo poderia ser o quê, gente? Um namoro qualificado. Tá? Então é importante também lembrar desses dois julgados, que eles são os mais conhecidozinhos, tá? Sobre o namoro qualificado. Beleza? Vamos para um rápido intervalo e eu volto aí para o nosso último bloco a respeito da união estável.